Olá! Segundo a Organização Mundial de Saúde, por ano, quase 800 mil pessoas em todo o mundo cometem suicídio, sendo a segunda causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos de idade. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida no planeta. Em país de primeiro mundo, idosos doentes incuráveis internam-se em hospitais para o suicídio assistido. Cada suicídio é uma tragédia que afeta familiares, comunidades e países inteiros. A Organização Mundial de Saúde considera o suicídio um problema de saúde pública e recomenda práticas preventivas. Em muitos lugares, o tema é um tabu, o que impede pessoas com ideias suicidas de procurarem ajuda. Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto com Zenaide Aparecida Simões, que é palestrante espírita da cidade de Maringá. Depois da entrevista, vamos ver a mensagem do Momento Espírita. Olá, Zenaide. Olá, Ivone. É uma satisfação estar participando do programa Espiritismo Responde. Alegria toda nossa ter você conosco. Zenaide, o que o Espiritismo tem a nos dizer a respeito de tão triste estatística que assola o mundo, independente de classe social, de sexo, de idade, presente ou bem próximo, muitas vezes, de nós? Esses tempos, Ivone, de tantos tumultos, de tantos conflitos, de tanta inversão de valores, de materialismo que alastra-se pelo mundo, da perda de endereço de si mesmo e de Deus, o Espiritismo tem o antídoto seguro, porque ele combate frontalmente o materialismo, por ser uma doutrina essencialmente espiritualista. E a grande decepção e surpresa para os suicidas, aqueles que escolhem a porta dos fundos como saída da vida, é a decepção. A decepção quando se deparam com a realidade da vida, quando se deparam com a vida continua exatamente como era antes e agora agravada pela ação em si. Nós temos tido a oportunidade de acompanhar os testemunhos daqueles que fizeram essa opção por via mediúnica e, invariavelmente, eles nos trazem uma situação de grande dor, de grande sofrimento, de grande angústia, o que nos faz pensar muito a respeito da gravidade desse ato e da importância de levar às pessoas as informações que a doutrina tem a respeito, por ser ela a única que nos diz com clareza, com segurança, as consequências dessa atitude infeliz. Certo. E uma vez que a morte do corpo não coloca o fim à vida, como você mesmo colocou, o que acontece com aquele que comete o suicídio, inclusive baseado nessas informações que você disse que a prática mediúnica nos traz, né? Sim, Ivone, nós somos espíritos imortais, somos espíritos criados para a imortalidade e que passamos por períodos reencarnatórios, passamos por períodos de vida na Terra.
E é importante que se diga, para esclarecer e para fundamentar essa questão que você nos traz, que para que isso se dê, para que se dê a reencarnação, é necessário um elo intermediário entre espírito e corpo. Porque o espírito tem uma natureza totalmente diferente da natureza do corpo físico. Então, faz-se necessário um intermediário. E a natureza desse elemento intermediário é semimaterial, o que significa dizer que ele tem partes da essência do que vem a ser espírito e tem partes da natureza do corpo físico, mais materializado. Essa condição permite que ele sirva de elo entre espírito e corpo. E uma das suas funções, e é muito importante que se frise essa função, é levar para o corpo a vontade do espírito. É levar para o corpo o comando do espírito e trazer de volta para o espírito a consequência desse comando, a sensação dessa ação. Então ele funciona como um correio que leva e traz. E a ligação... É bom frisar o que é o perispírito. O que é o perispírito. O perispírito, então, esse elo intermediário, esse corpo intermediário entre espírito e corpo físico. E essa é uma das suas funções, e é importante que se diga que esse elo que liga ao corpo físico está ligado célula a célula, porque ele é o modelador da forma e se vincula à forma física célula a célula. E quando dá desencarnação, ele se desvincula também célula a célula. O que nos leva a compreender e a afirmar que morrer nem sempre significa desencarnar. Poderá estar o corpo morto, literalmente morto, porém ainda com alguns laços que liga o espírito a esse corpo através desse intermediário. Na situação do suicídio se agrava por demais, porque aquele corpo normalmente jovem está na sua plenitude de vida, alimentada pelo perispírito, que também conduz ao corpo físico esse fluido da vida. Então, nos casos de suicídio, essa desvinculação ou esse desligamento do corpo é mais ou menos demorada, o que provoca um sofrimento intenso no plano espiritual. E qual seria, Zenaide, a gênese do suicídio? A gênese de todas as nossas mazelas estão no egoísmo, porque nós não temos a preocupação quando estamos em ação, normalmente, em função do nosso estágio evolutivo, nós não temos a preocupação com o que a nossa ação provocará na vida daqueles que estão à nossa volta. Nós não nos preocupamos quais as consequências das minhas atitudes para aqueles que comigo convivem. E imaginemos que o sofrimento que provoca numa mãe ou num pai, quando nós tomamos a atitude de forma consciente ou inconsciente, mas de acabar com a própria vida. Então, o egoísmo nos impede de avaliar essa consequência, porque nós entendemos que o mundo gira em torno de nós. Desenvolvemos naturalmente em nós o egocentrismo, que somos o centro das atenções, então tudo está voltado para mim. O egoísmo me impede de me voltar às pessoas que estão à minha volta, e também o orgulho e todos os seus filiados, que é a vaidade, o ciúme, a inveja, a rebeldia, o desejo de vingança e por aí vai. Então, esses dois vícios, o egoísmo e o orgulho,
são a base, significam a base de todas as nossas mazelas e, por consequência, também da gênese do suicídio. E o que os vícios morais trazem de consequência para o emocional das pessoas? Sentimentos mórbidos, como a tristeza, como a melancolia, como a frustração, a raiva, ressentimentos, mágoas, que acaba desencadeando o ódio. E isso desestabiliza profundamente a nossa emoção. A melancolia, a falta de significado, esse estado emocional provocado pelo desequilíbrio que esses vícios, o orgulho e o egoísmo provocam, acabam por nos adoecer. E quando a emoção adoece, o que acontece? Quando a emoção adoece, nós nos tornamos depressivos. Nós desenvolvemos as síndromes variadas, a principal delas, a síndrome do pânico, que tem enclausurado, aprisionado muitas pessoas na síndrome do pânico, do medo de tudo e de todos. Estamos adoecidos emocionalmente. Todas as neuroses, a loucura, é a emoção adoecida por consequência desses sentimentos alimentados intensamente. Porque não há nenhum problema em nos sentirmos tristes, eventualmente em função dos acontecimentos naturais da vida. O problema está em alimentarmos esses sentimentos ao ponto de adoecer emocionalmente. E não poderíamos deixar de dizer que esse estado adoecido da emoção normalmente está agravado por processos obsessivos que vem a ser a influência negativa de espíritos sofredores, de espíritos perversos uns sobre os outros. Isso vem a potencializar o nosso estado, porque essa influência ela se estabelece naturalmente entre todos nós, não somente de espíritos desencarnados sobre espíritos encarnados, mas entre espíritos. E o que estabelece essa influência é a afinidade. A nossa natureza atrai aqueles que nos influenciarão, independente de estarem encarnados ou não. Quando nós estamos nesse estado da emoção adoecida, alimentando esses sentimentos, atraímos naturalmente influências da mesma natureza. Isso potencializa o nosso estado, trazendo consequências ainda mais graves. E a doutrina espírita nos traz a orientação, nos traz todas as informações no sentido de nos preservarmos desse estado de coisas. Zenaide, e o que o Espiritismo apresenta como prevenção e cura das doenças da alma que acabam normalmente por refletir no corpo físico? O Espiritismo nos leva à compreensão do sentido, do significado da vida. Ele nos diz com bastante clareza quem somos nós, de onde viemos, por que aqui estamos e para onde seguiremos. Com bastante clareza, então, ele dá sentido, claro, para as nossas experiências aqui na Terra. Ele nos dá sentido claro do significado da dor, do significado da frustração, do significado da tristeza. Ele fala da nossa natureza. Ele fala que o objetivo, o significado das experiências aparentemente ruins, na verdade são oportunidades de aprendizado, de crescimento, de reparação, de desvios que cometemos em alguma oportunidade, não necessariamente em vidas anteriores, porque existem as causas das aflições em vidas passadas e na presente vida. Nós poderemos observar isso quando nós passamos por um estresse. Passamos por um estresse
que não administramos adequadamente. Passado poucos dias, nós já sentimos o efeito no organismo. A garganta irrita, a cabeça dói, o estômago arde. É uma consequência natural em função da lei de ação e reação. Então, nós somos livres para agir, mas seremos responsáveis pela colheita da nossa ação. E o Espiritismo, com essas informações, nos situa no tempo e no espaço, dá sentido para a nossa vida. E haveria mais algum recurso à nossa disposição para o enfrentamento e superação dos embates da vida? Com certeza, Ivone, a fé que vem a ser uma potência da alma, porque nós, quando fomos criados para a imortalidade, para a conquista da plenitude, fomos criados e recebemos recursos que nos possibilita alcançar esse objetivo, essa finalidade. E um desses recursos, que estão todos depositados em nossa intimidade, em estado de germe, potencialidade a ser desenvolvido, assim é a fé. Como desenvolver a fé? A fé que nos dá a sustentação diante das tribulações da vida é uma fé raciocinada, que compreende o porquê das coisas, o porquê dos fatos, com lógica, com clareza. Essa fé que compreende, que racionaliza as situações, ela se amplia na medida em que exercitamos essa potência, fé, nas circunstâncias da vida, nas experiências que a vida nos oferta, no convívio familiar, no convívio profissional, no convívio social. Eu tenho entendimento, eu tenho esclarecimento, eu racionalizo esse conhecimento diante das vivências. Dessa maneira, então, nós ampliamos essa semente que recebemos quando da nossa criação, que chamamos fé. E na medida em que ampliamos essa capacidade, nós ampliamos também a capacidade de sintonizar com o Criador, que vem nos fortalecer, potencializando dessa maneira nossa capacidade de suportar essas situações. Quanto mais nos recolhermos em reflexão em torno dessa potência, maior será a amplificação de ligação com o divino, com o Pai, com o Criador. Exemplo, quantas vezes nós dissemos ou ouvimos daqueles com os quais convivemos que vivenciou um processo traumático, a perda de um ser querido. E aí a pessoa afirma, ou nós afirmamos, não sei de onde veio tanta força. Veio dessa potência chamada fé, que ampliou a antena que nos liga à divindade. Zenaide, nós agradecemos a sua participação no programa. Eu quem agradeço a Ivone, a felicidade de aqui estar dando a nossa contribuição no sentido de levar o esclarecimento da doutrina a todos aqueles que nos ouvem. Que nos trazem muito consolo, né? Muito consolo. Nós ficamos ainda com a mensagem do Momento Espírita, que com certeza nos trará importantes reflexões. Muita paz a todos. No mundo em que vivemos, a maioria de nós valoriza em demasia as coisas materiais. Nossos anseios giram em torno da ascensão profissional, dos lucros obtidos, das aplicações em fundos de investimento e em bolsas de valores. Esgotamo-nos em horas intérminas de trabalho, em demonstração de engajamento e dedicação, no anseio de conquistas poupudas em nossos salários.
Idealizamos a casa, as viagens, os passeios, o carro, quem sabe um pequeno barco. Nossos dias, semanas e meses se sucedem em torno do angariar mais para mais usufruir. Naturalmente, como as conquistas se fazem a muito custo, tudo é zelosamente cuidado. Zelamos pela conservação da residência, da casa na praia, do carro, das joias. No entanto, de um modo geral, existem valores aos quais não damos maior importância, até o dia em que os perdemos. Assim, quando a morte como lei natural nos surpreende, levando um dos nossos afetos, sentimos que nos falta o chão. Quando chegamos em casa e não encontramos a bagunça, os brinquedos espalhados. Quando não temos mais o colar diário de 2 bracinhos em nosso pescoço. Quanta tristeza! Sentamos no sofá caríssimo que tanto prezávamos com desânimo. O entorno perdeu seu significado. A joia mais valiosa se foi. Aquela que somente deixou uma imensa saudade no cofre da nossa intimidade. A casa, tão rica de tapeçarias e cristais, jaz fria e quieta. O que não daríamos para ter o esposo de novo adentrando o lar, batendo a porta, soltando as chaves com ruído sobre a mesa, e a voz sonora a anunciar: cheguei. Dentre tantos amores, um colo de mãe é ainda mais precioso, valor inigualável. E tantas vezes deixado de lado, porque nos sentimos donos do mundo, vencedores, seguros de nós mesmos. Contudo, quando a mãe adentra o plano espiritual, instala-se no coração dos filhos a carência e a saudade. Possivelmente ninguém melhor traduziu esses sentimentos do que a menina órfã que desenhou no chão, em tamanho natural, uma figura de mãe. Depois, deitou-se exatamente à altura do que seria o colo daquela mãe. Aninhou-se e adormeceu. Nada mais significativo do que a imagem que foi retida pela lente ágil de um fotógrafo. Colo de mãe. Quanto valerá no mercado financeiro? Colo de mãe que aninha, protege, transmite segurança, bem-estar. Colo de mãe quentinho, amoroso. Colo de mãe sem igual. Colo de mãe não tem preço. Pensemos nessa preciosidade que é um colo de mãe e honremos todos os dias com nosso carinho essa que disse sim à vida e nos permitiu vir ao mundo. Amemos essa gema sem igual. Aproveitemos o colo de mãe sempre gratos, antes que a morte a arrebate dos nossos olhos. Porque então, somente pelos fios do pensamento, poderemos ter a aventura do reencontro enquanto permanecermos por cá, em bendito exílio, na terra que o Senhor Deus nos permitiu habitar, crescendo para o progresso.